Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês, gente. Tem uma nova Cássia aqui, tá? A outra Cássia foi abduzida e essa Cássia chegou aqui no canal, então sejam muito bem-vindos aí. Brincadeira, gente, tava dando uma mudada no visual, fazia mais de 15 anos que eu era loira, e aí quis mudar um pouquinho. E é isso, é bom a gente mudar, né? Minha terapia, inclusive, com a cagada que o Palmeiras fez essa semana, eu falei, não, eu vou fazer uma terapia diferente, eu vou cuidar desse cabelo, vou mudar esse cabelo, vou mudar esse visual. Eu quero, né, um visual novo aí pra gente, quem sabe, trazer boas energias pra final da Libertadores. É como se eu tivesse mudado o cabelo, o Palmeiras vai olhar e falar, nossa, agora eu vou ganhar a Libertadores porque a Cássia mudou o cabelo, né, gente? É óbvio que eu tô só brincando aí com vocês. Essa é a nova Cássia a partir de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, tamo junto também, né? Não tem como agradar todo mundo, mas é isso. E vocês estão aqui pra saber do Palmeiras, então é do Palmeiras que a gente vai falar. Deixa o seu like aqui, gente, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque eu tô aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês, então ajuda nós aí. Belezinha? Bom, vamos lá então, gente. Eu me ausentei um pouquinho hoje, né? Eu passei a manhã e metade da tarde aí fora, porque eu tava, né, dando jeito aqui no cabelo. Só que eu tava acompanhando ali as informações do Palmeiras, inclusive eu vi a declaração da Leila, tá? E não é só sobre isso que a gente vai falar, não. Eu queria falar um pouquinho sobre o clima no Flamengo, porque teve um Aeroflá, né? Enfim, teve uma festa ali, né, pros jogadores do Flamengo. E tem uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, e não só do Aeroflá, mas da forma como que a maioria está tratando essa final como já ganha para o Flamengo. É óbvio que não são todos os torcedores, mas eles estão muito confiantes, muito otimistas, tá? Para que eles consigam ganhar essa Libertadores do Palmeiras. Muitos já estão dando aí o Flamengo como campeão. Eu já trouxe aqui para vocês que eles estavam vendendo faixas, né? Mas na época eu até falei, gente, isso aí não tem como evitar, né? Provavelmente no sábado vai ter torcedores não, né? Mas o pessoal que fica vendendo faixa vai ter ali também vendendo faixa de tetracampeão do Palmeiras. Por quê? Porque eles fazem antes, né? Para que quando o jogo termine ali o torcedor já sai louco comprando. Mas enfim, esse negócio eu não levo muito em consideração não. Só que eles estão otimistas pra caramba, muitos dizendo que já ganharam, né? Que o tetra é deles. E eu vi jornalistas cravando, inclusive, que o Flamengo é ótimo, que o Flamengo já é campeão da Libertadores. Tive um probleminha aqui com a câmera, gente, talvez o ângulo tenha mudado, é porque deu memória cheia, tive que tirar o celular daqui, apagar algumas coisas, enfim, vamos continuar, né? Eu fico um pouco mais tranquila, assim, da parte do Palmeiras, né, apesar do clima aqui não ser dos melhores, né, muitos desconfiados e tal, né, uns acreditam, outros não, porque todas as vezes que o Palmeiras chegou desacreditado, desconfiado numa final, o Palmeiras, né, se consagrou campeão, ainda mais quando o Palmeiras não foi favorito. Então eu tô tentando me apegar a isso. Só consigo me apegar a isso, gente, porque se eu for me apegar ao futebol do Palmeiras, eu vou chorar até sábado, entendeu? Então eu prefiro me apegar que o Palmeiras subestimado, né? É óbvio que isso é cansativo, já falei sobre isso, mas eu me apegar que o Palmeiras desconfiado, subestimado, vai ser o Palmeiras que vai surpreender o Flamengo e, quem sabe, trazer o tetra. Eu vi também que teve jogadores do Flamengo que postaram foto com torcedores dentro do ônibus, porque alguns torcedores conseguiram invadir o ônibus do Flamengo ali. Gente, esse negócio de... essa aproximação, né, de torcedor e elenco, de torcedor e diretoria, a gente não encontra aqui no Palmeiras, né? Aqui é um clima frio. Frio. Vocês viram que o Palmeiras, né, ou melhor... os jogadores saíram ali para bater uma palma ali para os torcedores que estavam fazendo a festa, né? Só que foi uma sensação muito fria, não durou 30 segundos, eles foram ali, aplaudiram, voltaram para trás. A gente é meio que inacessível pro Palmeiras, né? A torcida é meio que inacessível, enfim. Isso não ganha jogo, né? Até porque se isso ganhasse jogo, então nós estávamos ferrados, porque desde que a Leila assumiu, a distância pro torcedor ela só aumentou, né? E, enfim, a gente conseguiu, né, ganhar alguns títulos. E também na época do Gagliotti, o Gagliotti ainda tinha um pouquinho mais ali. O Gagliotti ainda tinha um contato um pouco mais com a Mancha Verde, tinha um pouquinho mais de contato com o torcedor, sim. Mas no finalzinho do mandato dele também teve uma certa distância. Mas enfim, né? Deixa a opinião de vocês aí diante disso. E vamos falar aqui da declaração da Leila, gente. Bora lá. Porque ela, assim... ficou muito claro para mim o incômodo dela na fala do Abel Ferreira. Porque, mais uma vez, Abel Ferreira faz uma desastrosa coletiva. Mais uma vez. Eu vi partes, mas foi basicamente reclamando da arbitragem o tempo inteiro. E quando precisava falar, ele não falou.
Ele não apareceu, ninguém apareceu. Nem a Leila não apareceu. Mas ela falou o seguinte agora. Ela falou, não acredito que nós não vencemos, nesses últimos jogos, nesses 5 jogos, por causa da arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa. Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol. E eu acho que também é muito claro para o nosso treinador. Falou mais algumas coisas aqui, que enfim, que agora tem que corrigir esse erro, né? Ir em busca do tetra, ou seja, que o Palmeiras possa ganhar essa Libertadores, mas ela não quis terceirizar essa responsabilidade, né? Que era para o Palmeiras ter vencido os últimos jogos e ela foi perfeita nessa fala. Quando precisa criticar Leila Pereira, eu faço, gente, mas se precisa elogiar, eu falo também. É que assim, vamos lá, tem 2 pontos. O primeiro, quando no jogo contra o São Paulo, começaram a gritar do lado de lá, no grito não, aí o Boto falando de um lado, o outro falando do outro. Ah, porque a CBF é verde, porque tá comprado. Nesse momento que a diretoria do Palmeiras tinha que aparecer. Nesse momento que eles tinham que falar. Só que depois do jogo do Mirassol pra frente, pelo menos, né? Não tem como ficar falando de arbitragem. Foi incompetência do Palmeiras, né? Erros acontecem pra todos os lados, acontecem, eu falo aqui sempre pra vocês. Agora, contra o Vitória, que erro teve? Contra o Santos, que erro teve? Contra o Fluminense, que erro teve, cara? Entendeu? E agora, contra o Grêmio, que erro teve? Então não adianta ficar jogando a responsabilidade, falando de arbitragem, nesse momento, se foi propriamente responsabilidade do Palmeiras, né? Unicamente foi a cagada que o Palmeiras fez de não vencer os jogos que precisava vencer, tá? Então é isso, nessa fala ela foi muito bem. Ela também falou ali que mesmo acontecendo o que tiver que acontecer, ela quer a permanência do Anderson Barros e ela quer a permanência do Abel. Não concordo com essa fala, mas não fico surpresa. Por quê? Porque ela já deixou claro muito e muitas vezes e desde sempre que ela queria a permanência do Abel, independente do que acontecesse. Tá? Então, não tô surpresa com essa fala dela. Agora, sobre não jogar a responsabilidade para arbitragem, tá certo. Porque no momento que era pro Palmeiras aparecer, o Palmeiras não apareceu. Gente, eu fiquei aqui gritando sozinha. O torcedor do Flamengo me escurraçou, tá? Eu fui xingada, hostilizada, virei meme aí em canal flamenguista, porque eu tava defendendo o Palmeiras. Ninguém apareceu, nem a Leila, nem o Abel e nem o Anderson Barros. Aí o Palmeiras começou a perder, empatar seus jogos, aí vem falar de arbitragem. Aí não precisa mais. Vocês viram que eu parei ainda, falei pra vocês. Se a Leila, Anderson Barros, eles não estão falando nada, tá? Pra eles tá tudo de boa, então beleza. Porque o Flamengo fez sim uma pressão absurda. Eles fizeram sim. Se isso ajudou para que o Flamengo, né, de fato tivesse toda essa responsabilidade, tivesse jogado toda essa pressão para cima da arbitragem, não sei. Mas eles fizeram pressão. Agora, no momento que precisava aparecer, ninguém apareceu. Ninguém falou absolutamente nada. Aí agora vem ficar jogando desculpa na arbitragem, igual a Abel Ferreira fez ontem. Patético. A culpa é única e exclusiva dele de não conseguir fazer esse time do Palmeiras jogar. Que tá uma nhaca, uma nhaca, uma nhaca. Espero que ele tenha um plano realmente, que a gente possa vencer o Flamengo lá em Lima, gente. Porque olha, perder 2 títulos pro Flamengo na mesma semana, eu vou me enfiar num bueiro, cara. Eu não sei o que eu faço. Só de pensar já me arrepia, sabe? Enfim, deixa a opinião de vocês, gente, é isso. Vou postar o resultado do cabelo lá no Instagram, se vocês quiserem lá acompanhar, porque a luz aqui não tá mostrando o que de fato tá esse cabelo aqui não, viu, gente? Ó, eu tô num ruivo meio loiro, entendeu? Uma coisinha... É que a luz aqui tá bem escuro e eu tirei algumas fotos do lado de fora de casa, então dá pra ver melhor. Aqui parece que ele tá mais escuro, mas não, ele tá bem mais puxado assim, tipo, por um ruivo loiro, sabe? Eu não saí muito das minhas origens não, tá? Tô nas minhas origens ainda, mas se vocês tiverem curiosidade e quiserem ver lá no Instagram, eu vou postar já o vídeo que eu fiz. E é isso, tá? Tamo junto. Deixa aí a opinião de vocês. Vocês não estão aqui pra saber do meu cabelo e sim de informações do Palmeiras, mas nós somos uma família, né, gente? A gente tem intimidade. Quando acontece alguma coisa muito pesada comigo, eu venho aqui, desabafo com vocês. Vocês desabafam comigo. Às vezes eu recebo e-mail, troco ideia com vocês nas redes sociais. Então, não temos só aqui o contato de uma pessoa que tá passando informação do Palmeiras e deixando opinião e vocês só assistindo. Não. Eu acho que a gente tem intimidade pra trocar ideia, pra falar de outras coisas, pra ser de fato uma família. É assim que eu me sinto. Desculpa se eu estou sendo muito invasiva e vocês não querem saber dessa parte da minha vida, me perdoem. Mas é assim que eu me sinto em relação a vocês. Sempre leio os comentários, sempre que dá eu deixo um coração, deixo um likezinho. Tô sempre aqui atenta a quem tá sempre comentando no canal e é isso aí, tamo junto. E agora foco 100% na Libertadores, amanhã eu volto com mais informações. Tamo junto, até mais e avante, palestra.